Virada de ano é sempre aquela história, né? Termina a temporada anterior, os times acabam perdendo muitas peças de elenco e obviamente vão ao mercado para fazer as suas contratações, reforçarem, né, as suas equipes para o ano seguinte. Goianão 2024 está batendo a porta, já começa agora no dia 17, né, na quarta-feira. E os times goianos, mais precisamente da capital, né, fizeram boas contratações, tá? E nisso eu quero trazer para vocês aqui aquelas que são, na minha opinião, as 10 melhores contratações dos times da capital, tá? Sem seguir uma ordem de melhor e pior, tá? Apenas as 10 melhores contratações, na minha opinião, que Goiás, Vila, Atlético e Goiânia fizeram nessa janela de transferência, beleza? Então vamos listar aqui todas e falar um pouquinho sobre cada peça dessas, que são, na minha opinião, as 10 melhores que chegaram para o futebol goiano. E antes de começar, já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os lançamentos e considere se tornar membro aqui do canal, que a partir de R$ 1,99 você me ajuda muito, ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui no canal. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, antes de falar dos 10, vamos fazer algumas menções honrosas sobre algumas contratações muito interessantes dos clubes da capital. Bora! Começando aí a listagem de menções honrosas, há 3 contratações do Vila que eu achei bastante interessantes, tá? Começando pelo zagueiro Anderson Conceição, zagueiro de 34 anos que estava defendendo o CRB na temporada passada e que pra mim fez uma boa Série B, tá? É um zagueiro consistente, experiente, bom na bola aérea e que tem um ótimo tempo de bola. Então acho uma contratação muito interessante para repor a perda do Donato, né, que acabou saindo aí do Vila. Outras 2 contratações interessantes são a do meio atacante Igor Bolt, que estava defendendo o Amazonas, né, nessa temporada e inclusive campeão da Série C, né, e vai disputar a Série B e enfrentará o Vila também. Chega com seus 23 anos aí, né, para compor o elenco do Vila e é um atacante de velocidade, é um bom jogador, né, pelo nome Bolt já se tira, né, é um jogador bem veloz, né, e é um jogador incisivo, vai ser bom aí para apoiar aí na parte ofensiva do Vila. E o outro é o lateral, mais especificamente lateral direito, né, o Matheus Pivô, que defendeu o Sampaio Corrêa nessa temporada. Com 25 anos, o Matheus Pivô fez uma boa temporada pelo Sampaio Corrêa, é um bom jogador, bastante consistente, jogador que apoia bem no ataque, consegue também fazer uma reposição defensiva interessante. Acho também boa contratação aí, né, do Vila para essa temporada. Já do lado do Dragão, é importante a gente comentar sobre as contratações gringas que o Atlético está fazendo, né? Começando pelas 2 peças jovens que chegaram ao Dragão, o uruguaio Alejo Cruz e o colombiano Matheus Zuleta, né? Primeiramente o Alejo Cruz, que defendia o Danúbio, né, do Uruguai, jogador jovem, 23 anos, teve uma apresentação muito legal ali, né, usando as imagens do International Superstar Soccer Deluxe, né, do Super Nintendo. Para você que não viveu as épocas áureas do Super Nintendo, né, o atacante principal da seleção brasileira no jogo chamava-se Alejo, ou Alejo, se você preferir, tá? E o clube usou, né, essa semelhança do nome, né, para fazer uma brincadeira legal. Ficou muito legal mesmo a apresentação do Alejo, inclusive viralizou, né, no Twitter lá. E é um jogador muito veloz, um jogador que defendia o Danúbio, é uma promessa também do futebol uruguai, né, jovem, ainda com seus 23 anos. E tem também o Matheus Zuleta, tá, que tem apenas 21 anos, considerado uma das joias do futebol colombiano, uma promessa para o futebol colombiano também. Chega como são 2 jogadores ofensivos, tá? O Alejo, ele é um meia, mas ele pode atuar pelas pontas, e o Matheus Zuleta também é um jogador é um ponta também, costuma apoiar pelo lado esquerdo, mas é um ponta que pode variar também. 2 jogadores de frente, né, vindos aí do nosso mercado sul-americano. São contratações interessantes, mas que não chegam aos pés das 10 mais que a gente vai comentar, né, a partir de agora. Ah, Vitor, mas não tem menções honrosas para o Goiás, para o Goiânia? Então, galera, o Goiânia fez contratações ao nível do que pode fazer por enquanto. Apesar de ter se tornado recentemente uma SAF, o Goiânia fez contratações bastante pontuais. Teve uma que vai entrar no nosso top 10, tá? Mas, fora elas, foram contratações de um time que possui um calendário pequeno, então foram contratações bem ao nível do que a gente esperava de um time que está se reerguendo,
né, que é o caso do Goiânia. Já o Goiás teve duas contratações que estarão no top 10, tá? Mas fora elas, as outras contratações foram bem mais simples, digamos assim. Foram contratações esperadas para um clube que caiu da Série A para a Série B e que está se reestruturando até administrativamente. E isso também será citado na lista dos 10 mais. Por isso esses dois times não tiveram menções honrosas, tá? Mas já vamos começar aqui iniciando a nossa lista desse top 10, que, repito, não tem um ranking, tá? Da pior para melhor. São, na minha opinião, apenas as 10 melhores contratações do futebol goiano, beleza? Então vamos nessa. O primeiro da lista das 10 melhores contratações do futebol goiano vem para o Goiás, no nome do senhor Luciano Paciello. Peraí, Vitor, quem é Luciano Paciello? Em que posição que esse cara joga? Calma, galera, ele não é jogador, ele é simplesmente o CEO do Goiás, o cara que comandará o Goiás nas próximas temporadas, particularmente. E por que ele é uma das melhores contratações do futebol goiano, Vitor? Simples, porque ele é o cara que vai ser responsável pela reestruturação do Esmeraldino. Vou contar uma historinha aqui pra vocês, tá? Em 2012, o Palmeiras havia sido rebaixado para a Série B. E daí, em 2013, jogando a segunda divisão do futebol brasileiro, o diretor financeiro que assumiu naquele momento foi justamente o Luciano Paciello, que ajudou, junto toda a diretoria, né, e todo o comando administrativo do Palmeiras, ajudou o Alviverde Paulista a se reerguer, voltar para a Série A e se tornar um dos clubes, se não o clube, o maior clube do futebol brasileiro. Dentro da administração financeira do Paciello, à frente do Palmeiras, o Palmeiras teve 2 campeonatos brasileiros conquistados, tá? O de 2016 e o de 2018. Sendo assim, o Goiás foi atrás de um nome com essa responsabilidade e contratou-o para como CEO da equipe, tá? Que irá administrar. A parte administrativa do Goiás será comandada por ele. Lembrando que o ano passado o Goiás sofreu uma reestruturação na sua parte administrativa, onde os departamentos foram separados e tudo será gerenciado por uma equipe gerenciada, liderada por o CEO, e esse CEO é o Luciano Paciello. Por ser uma pessoa com um currículo muito respeitado dentro do futebol, é, na minha opinião, uma das melhores contratações do futebol goiano nessa temporada. Agora sim, entrando nas 4 linhas, falando dos jogadores de fato. E aí a gente tem que comentar uma contratação que foi surpreendente positivamente, tá? E eu fico muito feliz de ver que o atacante Luan, ex-Atlético Mineiro, ex-Goiás, já foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, chega para reforçar a equipe do Goiânia. É isso mesmo, o Galo aqui da capital vai ter o Luan como uma das peças-chaves aí para a temporada 2024. Luan que tem apenas 33 anos, tá? Não é um jogador tão veterano assim. Com 33 anos, se tiver em boa condição, bom condicionamento físico, a tendência é que faça um ótimo goianão, tá? Luan que estava defendendo do Mirassol e acabou fazendo apenas um joguinho, né? Com as cores do time de São Paulo, que fez uma excelente campanha, né? O Mirassol fez uma excelente campanha na Série B, mas o Luan participou de apenas um joguinho, estava defendendo as cores do Mirassol. E chega para defender aí o Galo da capital, uma contratação incrível, que eu fiquei muito feliz de ver o Goiânia fazendo, tá? Goiânia que, como eu falei para vocês, está se tornando uma SAF, né? E tende a se reestruturar para voltar a brilhar no futebol goiano. E essa contratação vai ajudar bastante, até na questão do marketing mesmo, né? É um jogador muito famoso, um jogador que ainda tem muito futebol para entregar, na minha opinião. É jovem, 33 anos, ainda tem muito a oferecer dentro de campo e que chega para reforçar o Galo. Agora, saindo de um jogador muito conhecido para um jogador que às vezes você possa não conhecer, mas que deveria. É o Guilherme Romão, lateral esquerdo que defendeu o CRB na temporada passada e chega como contratação, na verdade uma das primeiras contratações do Dragão, do Atlético Goianiense. E aí você pode falar pra mim: ah, Vitor, mas isso não se compara ao Luan no Goiânia. Realmente, o Guilherme Romão não é um nome muito conhecido, mas a questão é que ele é um jogador que estava muito, mas muito visado após fazer uma excelente Série B, né, jogando ali pelo CRB, um dos melhores laterais, se não for o melhor lateral esquerdo da Série B do ano passado. E o Atlético foi lá e rapidamente o contratou.
com seus 26 anos de idade, chega aí para substituir, né, o Lucas Esteves, que acabou rescindindo seu contrato e saiu do Dragão. É uma peça importante para recompor o elenco do Atlético, que perdeu muitas peças aí, né? E é uma contratação interessantíssima pela qualidade do jogador. Mostrou muita qualidade jogando no CRB e tende a desempenhar um bom papel pelo Dragão, tanto no Goianão quanto também na Série A. Agora, voltando aos medalhões, né, a gente precisa falar da excelente, na minha opinião, contratação do ponta, né? Eu não posso nem chamar de lateral mais, do ponta ofensivo Apodi, que estava no Goiás e chega para defender o Vila Nova nessa temporada. O Apodi, que tem seus 37 anos, tá? Um jogador já bastante experiente e maduro, né? E chega para defender o Tigrão nessa temporada. Detalhe, o Apodi é um jogador que, mesmo com a idade que tem, é absurdamente veloz e vem se tornando bastante agudo, né? Nos últimos anos se tornou um jogador muito ofensivo, um jogador que faz muitos gols, que apoia muito, que oferece um bom passe, tem velocidade pela ponta e provavelmente vai jogar ali, né, ofensivamente, defendendo o Vila. É uma contratação que também traz um jogador experiente, um jogador que vai assumir até um papel de liderança dentro do clube, junto com outros que até serão citados aqui, tá? E que deve ajudar bastante aí o Vila nessa temporada, já que o Vila quer, de fato, mostrar um pouco mais de protagonismo, talvez até no Goianão, né? Quem sabe brigar pelo título aí. E essa é uma peça importante que vai ajudar o Vila. Agora, voltando a falar do Esmeraldino, a primeira contratação do Goiás para 2024, na minha opinião, foi uma excelente contratação, tá? Que é o volante Edson, de 32 anos, que já defendeu o Dragão. E que, inclusive, vou confessar para vocês, eu gostaria que o Dragão tivesse repatriado, tá? Um volante experiente, boa saída de bola, excelente passe, consegue jogar como um zagueiro se preciso for, além de ter uma experiência muito boa, né? Tanto pelo Dragão como também pelos times de fora. Estava inclusive jogando um time da Arábia Saudita, apesar de não ter entrado muito em campo. A única questão do Edson é que, infelizmente, ele entrou pouco em campo em 2023. A última partida dele, inclusive, foi em abril do ano passado. Então é um jogador que vai precisar recuperar, né, o ritmo de jogo, mas que, se estiver jogando em alto nível, como jogava pelo Dragão, reforça muito bem a equipe esmeraldina e, para mim, sim, é um das melhores contratações dessa janela. Agora, voltando para o Dragão, o zagueiro Adriano Martins, que defendeu o ano passado o Novo Horizontino, foi contratado pelo Atlético. E sim, na minha opinião, foi uma das, talvez se não a melhor contratação do Atlético, tá? Falando de questão técnica, tá? Não vou falar nem da questão como um todo, porque a gente ainda vai ter outras contratações do Atlético para comentar no vídeo. Mas o Adriano Martins era um jogador muito especulado, inclusive um jogador que estava sendo cotado para reforçar o Corinthians nessa temporada, mas o Atlético conseguiu fechar a contratação dele e o traz para compor o elenco esse ano. Adriano Martins, que defendeu, né, o Novo Horizontino em 2023 e fez uma excelente campanha, um dos melhores zagueiros da Série B, e o Atlético fez uma excelentíssima contratação, tá? Uma contratação técnica, na minha opinião, tá? Uma contratação que reforça muito bem a equipe com algumas perdas que teve. O Atlético perdeu o Luiz Felipe, que foi a dupla de zaga com o Alex, né, na Série B, e fizeram uma excelente dupla com a chegada do Jair Ventura, e vem para ter esse reforço na contratação do Adriano Martins. Então acho o Adriano Martins uma das melhores contratações dessa janela de transferência 2023-2024. Uma disputa com um grande clube como é o Corinthians, e o Atlético conseguiu sair vitorioso, né, nessa contratação. E chegando assim pertinho do pódio, tudo bem que, como eu falei, não é, né, uma listagem de melhores e piores, mas chegando ali nos primeiros colocados, entre aspas, tá, da nossa lista, não tenho que falar do atacante Fernandão, que chegou para reforçar. Cara, mas o Fernandão com 36 anos, você acha de fato uma das melhores contratações dessa janela? Sim, é uma das melhores contratações, sim. Por quê? Porque o Fernandão, apesar da idade mais avançada, ele é um jogador que rende muito bem em campo, consegue jogar os 90 minutos muito bem, ficou um tempo ali parado por uma questão de antidoping, né, ali entre 2022, mas voltou para compor o time da Tombense, e pela Tombense, que com todo respeito ao time mineiro, tinha um time relativamente fraco,
Mesmo jogando pela Tombense, ele conseguiu fazer 9 gols em 36 partidas que disputou. E imagina se tivesse um time mais competitivo, ele conseguiria marcar muito mais, conseguiria fazer muito mais gols. E com o elenco que o Villa está montando desde dezembro de 2023, é muito provável que o Fernandão tenha muita mais facilidade de receber boas bolas e de ter um posicionamento melhor para conseguir marcar mais. E é um jogador goleador, já passou por Bahia, já passou pelo próprio Goiás e chega para reforçar o Villa. Eu acho sim uma das melhores contratações da janela, talvez uma das melhores contratações até mesmo do Villa, tá? Mas ainda tem contratações do Villa para serem comentadas aqui no vídeo, beleza? Mas é sim uma ótima contratação nessa janela. E chegando no nosso pódio, tá, né? Eu falei que não era um ranking, né, dos melhores e piores, mas eu admito que esses três realmente são nomes que, de fato, são significativos para o futebol goiano, tá? Começando pelo Goiás, que contratou o meia atacante Ivan Torres, do Paraguai, jogador paraguaio, tá? Que estava defendendo o Olímpia o ano passado. O Ivan Torres, ele fez sua carreira praticamente toda no futebol paraguaio, né? E estava por último ali no Olímpia, que disputou a Libertadores em 2023. Inclusive, ele foi um dos responsáveis com o gol marcado, né? Pela eliminação simplesmente do Flamengo em 2023. Ele foi um dos caras que marcaram, né, gols para essa eliminação do rubro-negro carioca. E o Goiás conseguiu a contratação dele. Ele tem 32 anos, é um meio atacante e jogador muito eficiente, um jogador de área mesmo, mas que também consegue voltar para fazer uma armação, meio de campo. É um excelente jogador e uma excelente contratação do Esmeraldino para essa temporada de 2024, pensando numa Série B, né? Pensando aí em lutar pelo acesso para voltar à Série A em 2025. Excelente contratação esmeraldina para a temporada. E na vice-colocação aqui nessa nossa lista, a gente tem um atacante que dispensa apresentações, conhecidíssimo, famosíssimo, passou por tudo quanto é clube de sucesso, e o ano passado estava no Sport, esse ano chega para o Dragão. Vocês sabem de quem eu estou falando. O atacante do amor, o Wagner Love, com seus 39 anos, chega para defender as cores do Dragão. Wagner Love, que fez uma campanha até interessante pelo Sport ano passado. Sport que brigou pelo acesso até as últimas rodadas, até a última rodada especificamente, né? Mas que teve uma queda de rendimento ali no finalzinho e que, de fato, na minha opinião, não foi culpa do Wagner Love. Houveram alguns problemas externos que colocaram nas costas do Wagner Love. A relação dele com a torcida do Sport, com a diretoria do Sport, realmente ficou meio abalada, foi difícil, foi complicado, e aí teve essa visibilidade meio estranha com esse atacante. Só que ele chegou para defender as cores do Dragão e ele de fato é um atacante que tem muita presença de área. Um jogador que não pode ser ignorado, não pode ser desrespeitado pelo futebol que emprega, tá? Um atacante que consegue sair da área para poder armar o time, é um goleador nato, bom jogador na bola aérea, bom jogador para finalização. Wagner Love, né, galera? Que inclusive foi aquele que junto com o Adriano formou o Império do Amor ali no Flamengo, né? Jogador que dispensa de fato apresentações. Chegou até mesmo com uma forma de abrilhantar o marketing do Dragão. Afinal, é um jogador de renome, um jogador que está em ótima forma física, inclusive, tá? E que vem para tentar auxiliar o Atlético a ter uma excelente campanha em 2024. E, claro, também sempre chama as atenções, né? Por onde passa, um jogador extremamente famoso e que está hoje compondo o elenco do Dragão. Para mim, uma das melhores contratações da janela de transferência por times goianos. E em primeiríssimo lugar, cara, o primeiro lugar não tem jeito. A maior contratação do futebol goiano nessa janela foi o volante Fernando, que chegou para defender o Vila Nova em 2024. Fernando, que é um volante de carreira absolutamente de sucesso, jogou no Vila Nova entre 2003 a 2005, inclusive foi campeão. O último campeonato goiano que o Vila conquistou foi em 2005 e o Fernando estava aqui. Em 2007 ele foi negociado para fora, né? Saiu para jogar no exterior e por lá passou por Manchester City, Galatasaray e por fim ele estava no Sevilha e fez uma carreira de sucesso na Europa. Um jogador muitíssimo respeitado, um volante que estava sendo disputado
disputado a tapa por vários clubes e já estava até com de certa forma um contrato meio encaminhado ali com o Inter de Porto Alegre, mas por questões familiares, até por questões pessoais do Fernando, ele fechou o contrato com o Villa, que foi o time que o formou, o time que o lançou para o futebol, né, de fato. E ele vem para reforçar o Villa nessa temporada de 2024. Um jogador de 36 anos, mas que saiu da Europa respeitadíssimo, valorizadíssimo. Abriu mão de um salário altíssimo lá no Internacional para receber um salário relativamente modesto, tá? Entre aspas, bem entre aspas inclusive, né? Algo em torno de 100 mil reais para jogar pelo Villa. E na minha opinião é o maior reforço das equipes do futebol goiano. Fernando tem um futebol exemplar, é uma saída de bola que dispensa comentários, né? Na Europa ele já era um jogador de alto nível, imagina jogando aqui com a camisa do Villa. Tende a ser de fato o jogador com melhor qualidade técnica vestindo alguma camisa de time goiano aqui, né, nessa competição de 2024. Fernando é um jogador que vem para não só compor o elenco, mas para liderar esse elenco do Villa, que se no ano passado bateu na trave para subir para a Série A, com as peças que trouxe para essa temporada, a tendência é que nesse ano, se conseguir desempenhar um futebol do nível dos jogadores que chegaram, o Villa vai brigar sim pelo acesso para a Série A do ano que vem, tá? O Villa se contratou, se reforçou maravilhosamente bem, e o Fernando foi a maior contratação do futebol goiano, na minha opinião. E aí, discorda de mim? Concorda com as minhas contratações que eu comentei? Diz aí nos comentários o que você achou das contratações dos times goianos nessa janela de transferência. Deixa aqui nos comentários que eu leio tudo, beleza? Se você curtiu esse tipo de vídeo, gosta desse tipo de lista, deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. E aqui do lado vocês vão ver os membros do canal, e eu deixo o meu agradecimento a todos os membros que ajudam a gente a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube, beleza? Considere se tornar membro do canal a partir de R$ 1,99, você nos ajuda demais a continuar com esse trabalho e faz parte dessa equipe, tá? Existe o grupo do WhatsApp do canal, onde a gente conversa sobre os jogos, conversa sobre o mercado da bola e muito mais, onde eu coloco também conteúdos exclusivos para vocês. Considere se tornar membro e ajudar aqui o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.